Sabadão é dia do quê? Hã? Tentar conquistar o mundo. Sabadão é dia de Thiago Responde, papai. E nós tá como hoje? Eu vou quebrar essa merda, eu trabalho, eu compro outro, Grêmio. Claro, se é sábado, a gente tá aqui no YouTube respondendo perguntas que nós recebemos lá no nosso Instagram. A propósito, se você é novo ou nova nesse canal, lembra de se inscrever, ativar o sininho para você não perder nenhum conteúdo que a gente produz aqui, porque aqui a gente ajuda você a ser um profissional mais completo de mercado financeiro, tá bom? Separei aqui algumas perguntas, todas com uma temática parecida com dólar e Selic, já que nessa semana a gente teve a alta da Selic mais uma vez, né? E eu gravei um vídeo, inclusive, que já tá aqui com uma análise um pouco mais profunda sobre isso. Então eu vou deixar o card aqui. Errou! Ou é aqui? Eu não sei. O card tá em algum lugar aí pra você ver, tá bom? Caso você queira ver o vídeo sobre a Selic. Então vamos lá. Primeiro vem a pergunta da Dri.k19. Seria vantajoso investir em ações estrangeiras, entre parênteses dólar, por conta da futura desvalorização da moeda? Olha só, Drica, para eu te responder isso, é importante que você tenha em mente uma coisa. Ninguém sabe para onde vai o dólar, ponto. Ninguém sabe. Se alguém disser para você que sabe para onde vai o dólar, desconfie. Principalmente quando a gente está falando de movimentos de curto prazo. Porque o dólar, ele responde a vários estímulos. Um é a própria política monetária, outro fiscal. Eu vou inclusive explicar mais sobre isso nesse vídeo. No entanto, entretanto, todavia, é importante que se diga o seguinte. No longo prazo, existe uma tendência de que o dólar se valorize ainda mais em relação ao real. Existe um fundamento para eu dizer isso para você. Por que que existe essa tendência no longo prazo? Por quê? Porque os países, tanto os Estados Unidos quanto o Brasil, falando especificamente desses dois, eles trabalham com uma coisa chamada sistemas de meta de inflação. Que inclusive a nossa meta de inflação para 2022 é de 3,5%. Vamos ver se a gente vai conseguir cumprir essa inflação ano que vem, porque esse ano de 2021 a gente já perdeu. Só que o lance é o seguinte, a nossa meta de inflação, ela é historicamente, e para os próximos anos também será, maior do que a meta de inflação lá dos Estados Unidos. Que em outras palavras, existe uma meta para que haja uma desvalorização da nossa moeda, porque a inflação nada mais é do que isso. E quando a gente compara com a meta de inflação norte-americana, a gente percebe que a nossa meta de desvalorização da nossa moeda é maior. Por isso que no longo prazo, sim, existe uma tendência de elevação de dólar. Movimentos de curto prazo não dá para a gente saber. E ao responder isso, eu reforço. Se é vantajoso investir em ações estrangeiras pensando no dólar, sim, é vantajoso. Mas é importante que você tenha uma visão mais de longo prazo. Que você tenha uma visão que não vá se abalar com movimentos de curto prazo, tá bom? Porque historicamente o que a gente pode dizer é que no longo prazo o dólar sempre vai ganhar, tá bom? Perguntas do Matheus Costa _11. Acha que a Selic fica em quanto? Bom, a de agora tá 9,25, mas eu quero trazer uma reflexão um pouco maior, tá? Alguns economistas, algumas matérias saíram essa semana procurando aí um novo piso, né, para nossa Selic. E certamente vai ser acima de 2 dígitos para o ano que vem. Então, o Banco Central já sinalizou nessa última reunião que a partir do ano que na próxima reunião, que é em fevereiro, já vai ter uma elevação na mesma medida de agora, ou seja, mais 1,5 pontos percentual, o que já leva a nossa taxa de juros para 2 dígitos. E aí, eu creio que ele deve aterrissar ali perto dos 11, ou seja, para outra reunião ali, finalzinho de março, né? Ele possa aterrissar ali perto dos 11% e manter essa taxa ao longo de 2022. Essa é uma expectativa que eu tenho e que alguns economistas de mercado também têm. Ou seja, que a taxa deva ficar perto desse horizonte aí de 11,5% ao longo do ano de 2022, tá bom? Depois vem o Nando Fefeu. Ele perguntou assim, diferença entre Selic Meta e Selic Over. Nando, essa aqui é tranquila, tá? Olha só. A Selic Meta é a taxa que o Banco Central estabelece como limite de negociação. Quer dizer o seguinte, olha, a nossa taxa de negociação, ela tende a ficar sempre abaixo da Selic Meta. É isso que o Copom estabelece, tá? Então,
ele vai dizer o seguinte, olha, eu, Banco Central, estou estabelecendo uma meta de taxa de juros, que vai ser, no nosso exemplo atual, 9,25, mas eu, Banco Central, vou atuar no mercado financeiro para garantir que a taxa de juros interbancária fique sempre abaixo dessa meta. E o Banco Central faz isso atuando numa coisa que a gente chama de mercado aberto, que é o open market. Então o Banco Central vai negociando com os dealers, vai entrando nessa negociação para que a taxa de juros do mercado interbancário não suba, ela fique sempre abaixo. A taxa de juros do mercado interbancário é a taxa Selic Over. Aliás, Nando, uma coisa importante para te falar, sempre quando a gente fala que um dado investimento paga taxa Selic, ou que, enfim, você viu a variação da Selic, etc e tal, na prática, o que a gente está falando é sempre da Selic Over, tá? A Selic Meta, ela é só uma referência, mas a gente dificilmente vai encontrar negociação baseada na Selic Meta. Quando a gente olha, por exemplo, uma LFT, que é um título público federal, que paga a variação da Selic, ele não paga a variação da Selic Meta, ele paga a variação da Selic Over. E a Selic Over é a taxa negociada no mercado interbancário com lastro em títulos públicos federais, com inclusive interferência do Banco Central para garantir que a taxa over fique sempre abaixo da meta, tá bom? Depois vem a pergunta do Renato Silva Fabro. Por que mesmo a Selic subindo, o dólar não baixa? Ô Renato, é porque é o seguinte, cara, o dólar, ele não é um botãozinho que a gente aperta aqui, ó, pum, apertei e respondeu aqui. Olha só, o dólar ele responde a outros estímulos, tá? Não só a variação de taxa de juros. Sim, é verdade que com uma elevação de taxa de juros, a gente aumenta a nossa capacidade de atrair capital. E se a gente atrai mais capital para o Brasil, o que na prática acontece é que os investidores estrangeiros, ao chegar aqui, vão ofertar os seus respectivos dólares para que possam comprar reais, e ao fazer isso, aumenta a demanda por real, aumenta a oferta de dólar. Na prática, o preço do real em relação ao dólar sobe, que na prática significa dizer que o preço do dólar vai cair. Tudo isso para dizer isso. Só que é o seguinte, o dólar ele não reage só à taxa de juros, ele reage a outros estímulos, tá? Ele reage à nossa política fiscal. E veja, a gente está com um índice de endividamento em relação ao PIB muito alto. Além do mais, o governo aprovou agora a PEC dos precatórios, que adia o pagamento de uma dívida do governo. Agora, pensa aqui comigo, tá? Vamos pensar que você é um investidor multimilionário que está aí com vários milhões de dólares e você está querendo investir em algum país que não seja, sei lá, os Estados Unidos. Você é um investidor multimilionário dos Estados Unidos. Aí você olha para o Brasil e fala, opa, peraí, nesse país aí, ó, o governo acabou de aprovar um projeto de lei, acabou de aprovar uma mudança na Constituição que adia o pagamento de uma dívida que ele tem. Cara, e se eu invisto meu dinheiro nesse país e daqui a 1, 2, 3, 4, 5, 10 anos, que meu dinheiro vai estar lá um presidente, um novo presidente, seja lá quem for, resolve aprovar uma lei que vai adiar o pagamento da dívida minha lá. Então eu vou exigir mais. Então toda vez que a gente tem essa incerteza fiscal, a gente aumenta uma coisa chamada risco país. Nesse exemplo, né, supondo que você seja um investidor gringo, você vai exigir um retorno maior para trazer a sua grana para cá. Por isso que a gente diz o seguinte, não é aumentar a taxa aqui que o dólar vai cair. Por quê? Para que você traga, você vai exigir ainda mais por conta desse risco, tá bom? Só que aí tem essa questão fiscal, que é importante, tem as nossas políticas cambiais, que são conduzidas pelo Banco Central, e mais, também os ruídos políticos, tá? Toda vez que o presidente da República, que o ministro da Economia, ou que, sei lá, o presidente da Câmara, o presidente do Senado, ou os ministros do Supremo, enfim, toda vez que um político relevante e que com sua fala consegue influenciar na economia do país, isso gera instabilidade, isso gera insegurança e, consequentemente, dificulta a nossa capacidade de atrair capital. Ou seja, para que o preço do dólar caia, a gente vai precisar de algumas variáveis. Subir a taxa de juros é uma delas, mas a gente vai precisar ter um controle maior das nossas políticas fiscais, a gente vai precisar ter uma gestão cambial eficiente feita pelo Banco Central
E, claro, a gente vai precisar de menos ruídos vindo lá de Brasília e dos nossos representantes, tá? E por último, para a gente não fugir aqui da certificação, tem o César Soares, Soares. Quais os cargos que um profissional com uma CPA 10 pode atuar? Resposta, qualquer um. Não, claro que não é bem assim, tá? Mas olha só, a certificação CPA 10, ela habilita você para trabalhar com distribuição de produtos de investimentos no segmento de varejo. Então, se você está em início de carreira, você vai encontrar cargos que sejam relacionados ao início de carreira. Como, por exemplo, você pode ser um escriturário, você pode ser um agente de negócios ou um gerente de negócios e serviços, lá que é o nome do cargo que o Santander dá. Por aí vai. Esses são os cargos iniciais que vão atuar diretamente com o cliente, tá? Prospectando a abertura de conta, vendendo produtos e serviços, é isso que você faria em uma instituição. O fato é que ter a CPA 10 também habilita você para ser um assistente de gerência, ser um gerente de conta, ser até um gerente de agência no segmento de varejo. Tem um monte de gerente de agência no segmento de varejo com a CPA 10. Esse é o fato. Agora, é importante que se diga que cada vez que passa, está aumentando muito mais o número de profissionais CPA 20. Então, num curto espaço de tempo, e já está acontecendo em alguns bancos já não estão promovendo sem a CPA 20. Então, você entraria ali como GNS, mas para ser promovido a gerente, precisaria da CPA 20. Para ser um gerente de agência, precisaria no mínimo da CPA 20, tá? Reforço. Na prática, o que acontece é que tem um monte de gerente de conta, gerente de conta PF, gerente de conta PJ, gerente de agência com CPA 10. Não tem nada de errado aqui, a legislação permite. Mas, devido à oferta de profissionais com CPA 20 serem maiores, o que está acontecendo é que para a promoção, para você se tornar um gerente de conta, gerente PJ, gerente de agência, por exemplo, os bancos estão exigindo que você tenha no mínimo a CPA 20, tá bom? Então estas eram as perguntas do Thiago Responde que a gente selecionou para este sabadão. Quero que você conte aqui para mim a sua percepção. A gente falou bastante sobre taxa de juros, falou bastante sobre inflação e eu gostaria muito de saber a sua opinião a respeito do cenário que está desenhado em relação às taxas. Fechado? É o seguinte, se você gostou desse vídeo, compartilha ele com alguém e a gente vai se ver no próximo material. Beijo, tchau!